Parabéns, Grupo Espírita Razim. É com grande prazer que comemoramos hoje, dia 27 de novembro, 49 anos desta casa tão querida e que chamamos carinhosamente de Razim. Esta casa foi uma das pioneiras a dar início às escolas de aprendizes do Evangelho, instituídas na Federação Espírita do Estado de São Paulo, através do comandante Edgar Armon, induzido pelo espírito de Razim, nosso patrono, e do memorável Dr. Bezerra de Menezes. Hoje, contamos com mais de 150 colaboradores, voluntários no trabalho de assistência espiritual, evangelização infantil, trabalhos sociais e, principalmente, na continuidade dos estudos de toda a obra literária ligada à doutrina espírita, somando 72 escolas de aprendizes do Evangelho desde a sua fundação, em 1972. Razim é o espírito de luz que nos acompanha durante toda essa trajetória, pois é o responsável pela fraternidade do trevo no espaço, de onde lidera e constitui a união dos espíritos dispostos a contribuir pela melhoria do homem, em sua reforma moral. Razim foi um rico mercador do Oriente, que durante sua passagem por Jerusalém, sentiu sua atenção voltada pela movimentação que acontecia nas imediações daquela cidade. Era o dia da crucificação de Jesus. Quando se deu conta da maldade que assistia, seu coração se consternou ao ver tanto sofrimento naquele homem. Em um certo momento, quando Jesus passava bem perto, com a pesada cruz nos ombros, seus olhos se encontraram e, naquela mesma hora, relembrou que era aquele mesmo semblante que o visitava todas as noites ao contemplar os atos refletidos no mar. Sim, era o mesmo olhar que o mirava serenamente com um misto de amor e compaixão. No momento da crucificação, sentiu os pregos perfurarem o seu coração e, condoído com a cena, viu Maria e sentiu uma enorme vontade de abraçá-la. E, quando desceram Jesus da cruz, aproximou-se e viu uma gota de sangue pousar sobre as folhas de um pequeno trevo. Abaixou-se e, com extremo carinho, guardou-o nas dobras de sua túnica, na altura do coração. No dia da ressurreição do Cristo, foi procurar a túnica usada no dia mais marcante da sua vida e encontrou aquele pequeno trevo petrificado, constatando que a gota de sangue havia se transformado em um verde extraordinariamente luminoso, sendo o símbolo da esperança na renovação do ser humano. E assim dedicou, com o coração em júbilo, parte da sua vida levando a boa nova do Mestre em todos os lugares por onde passou. E não termina por aqui. Razim, após o seu desencarne, foi convocado por Jesus para organizar escolas que preparassem os discípulos para o futuro. Sua fraternidade, designada Fraternidade do Trevo, orientou Edgar Armon a instituir as escolas de aprendizes do Evangelho, e assim aconteceu. Sua criação se deu em 6 de maio de 1950, e essas escolas têm o principal objetivo de proporcionar a vivência do cristianismo como proposta essencial de aperfeiçoamento moral da humanidade, por meio da reforma íntima do ser. Hoje, Edgar Armon, já desencarnado, lidera a Fraternidade dos Discípulos de Jesus no Espaço, junto de Razim. Em obediência a esse maravilhoso legado, o Grupo Espírita Razim tem continuado, durante esses 49 anos, a contribuir de forma efetiva, oferecendo aos seus adeptos todo esse processo de conhecimento e de transformação interior. Neste dia de comemoração dos 49 anos do Grupo Espírita Razim, escolhemos um tema muito especial e tão importante em nossas vidas, que é também a referência principal do nosso Mestre Jesus, o amor. Vamos colocar amor em tudo que fizermos. E, dando continuidade a este evento, vamos iniciar com música, uma interpretação da oração de São Francisco de Assis. Vamos ouvir? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união.
Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Agradecendo essa simpática apresentação do nosso companheiro Romildo, vamos agora a um tema relacionado a esta canção, numa apresentação em 3 tempos através de Ricardo, falando um pouco sobre a vida e obra de São Francisco de Assis, nobre espírito que nos trouxe bem de perto o significado do amor por tudo e por todos. Ricardinho, agora é com você. Bem-vindos à festa de aniversário do Grupo Espírita Razim, e hoje eu gostaria de trazer um pouco da história de Francisco de Assis, um pouco da sua trajetória encarnada. Obviamente, tratar de toda a sua história seria impossível em um vídeo, mas com alguns pontos nós podemos conhecer melhor. E, obviamente, conhecer um pouco mais do seu tempo, de sua mensagem e de sua importância. Então, para conhecer melhor Francisco, nada melhor do que começar pelo seu contexto. Ele nasce e vive em um período de grande desenvolvimento do Ocidente medieval, ou seja, o Ocidente europeu. Um crescimento populacional que vem aliado a um progresso rural. Junto com isso, a reforma gregoriana que faz sérias alterações dentro do meio religioso, como, por exemplo, proibir o casamento de clérigos, a tentativa de uma verdadeira vida apostólica, fundação de novas ordens, a exclusividade da Igreja para nomear cargos eclesiásticos, a tentativa também de um cristianismo como no tempo dos apóstolos, o combate à simonia, venda de cargos eclesiásticos e objetos sagrados. Francisco, quando nasce, recebe o nome de João Batista. Ele estava na ausência de seu pai, um comerciante de tecidos que nesta época estava na França, e logo após o seu nascimento, seu nome é alterado e ele recebe o nome de Giovanni di Pietro di Bernardone. Nasce, obviamente, em Assis, o que dará o seu nome como conhecemos, Francisco de Assis, na região da Úmbria, entre o ano de 1181 e 1182. Não se sabe exatamente o ano do seu nascimento, mas a região é essa, apontada com a seta, ficando bem ilustrada. Durante a sua juventude, ele era muito atraído pela guerra,
uma influência de sua época, teve uma juventude à moda dos cavaleiros, grande leitor da língua francesa, cantava em francês e, posteriormente, com a sua conversão, pedirá até esmolas em francês. O mais interessante dessa história é o que nós vimos no contexto como Guerra dos Poderes, Guelph e Ghibelline. Francisco, durante um sonho, tem uma visão de que deve lutar pelos exércitos papais, lutar com armas, o que era comum na época. Só que, na verdade, é uma interpretação desse sonho. Francisco estava, na verdade, sendo convocado para as armas espirituais, ou seja, para defender as armas da religião. Então, nesse momento, nós vimos um pouco sobre o nascimento de Francisco, a sua juventude e um pouco da sua época. Nos próximos vídeos, nós veremos um pouco mais sobre a sua conversão e outros pontos da sua vida. E, alegrando o tema, representando a evangelização infantil, vamos ouvir o que as crianças falam sobre o amor. Amor é quando uma pessoa gosta muito da outra e quer beijar, abraçar a outra. Você ama quem? Você? Não só eu. A Gigi, o papai, o Matheus, a Manu. As pessoas da sua família? Amor é E o que é esse amor, então? gostar de uma pessoa. Gostar de uma pessoa pode também amar. Também é amar. Dá passo. Amor é um carinho. Com beijo e abraço. Isso que é amor. Deixa eu te falar. Beijinhos e tchau. Amor. Amor é quando que tá com a família, quando que tá com o papai, com a mamãe, com a casa, com a vovó, com meu irmão, minhas irmãs, com meus amigos da escola. A mamãe faz tudo pra mim, choca eu, dá leite pra mim na mamadeira, leva eu na loja, brinca de boneca comigo, coloca um lacinho na minha cabeça, e na minha blusa, coloca um casaco para eu não ficar com frio, faz eu dormir no colo. Na hora que eu chego na casa da vovó, eu dormo no colo dela e ela pegou o cobertor. Então, que tal a gente se ver amigos para ter uma boa cidade pelo a mamãe, o papai. O abraço também é. Mais uma, e a peixe? Boa. E o carinho. O que é amar, Sofia? Carinho. Carinho? Amor é um sentimento, é um carinho, uma coisa boa que você faz pela pessoa. Como um abraço, um beijo, uma lembrança importante que você tem daquela pessoa. Isso que é amor. Mas o que é te amo? Muito lindo. Muito linda? É, muito linda mesmo. Mas o que significa te amo? Muito mal educado. Muito mal educados. Muito mal educados? Como assim Não. mal educados? Não. Não, é o contrário, né? É É muito linda. muito lindo. O que é amor? O que é? Quem você ama?
O Fernando. Quem mais? A Duda. Ai, quem mais? Tira a mão da boca. O Fernando. A Júlia. Ah, A Lua. quem mais? A mamãe. Quem mais? A mamãe. A Lua. A Lucas. Só isso. Só isso? Então, o amor é eu te amo? É? O que mais? E fazer amor. E o que é fazer amor? É dar um beijo, um abraço e carinho. Que legal. E quem que você ama? Eu amo todo mundo da família. Que bom. Só da família você ama? Eu amo também de todos os amigos, também todos os primos, também todas as fases e também todas as amigas. Que legal. Manda um beijo então de amor. Ai, que delícia. A inocência de uma criança é algo que deve nos inspirar, para que possamos levar a vida com mais leveza, seguida, é claro, dos esquecimentos das faltas alheias e do perdão. E agora, vamos para a parte 2 da apresentação do nosso amigo Ricardo, falando da vida e obra de São Francisco de Assis. Vamos ouvir? De volta, então agora nós vamos continuar falando um pouco sobre a conversão de Francisco. Essa mudança daquele jovem Francisco, amante da vida de cavaleiro, com seus sonhos, suas interpretações, seu desejo de ir à guerra, e agora o nascimento de um novo homem, um novo Francisco, que para nós, dentro do Espiritismo, pode se resumir facilmente como a reforma íntima, ou seja, a mudança de hábitos, a mudança daquilo que ele é, a mudança do seu íntimo, que transformou a sua vida. Então, durante a sua conversão, ele passa por uma misteriosa doença, por meses, doenças nos olhos e no sistema digestivo. O curioso dessas doenças é que elas acompanharão Francisco durante toda a sua vida. Outro ponto muito curioso é que Francisco não gostava muito dos médicos, ele tinha uma certa aversão aos médicos. E um ponto crítico de sua doença, quando ele estava prestes a perder a visão, Frei Elias lhe disse: "O Altíssimo criou a medicina, e o sábio não a desprezará." Ou seja, Deus, criando a medicina, impulsionando o homem a conhecer a medicina, o sábio não pode desprezar essa bênção. O sábio não pode ficar fora desta bênção. Além disso, ele renuncia aos bens materiais, ele passará a ter uma vida de grande simplicidade. E isso não foi fácil. Ele foi muito ofendido, agredido pela população inúmeras vezes, atiravam pedras, lama, era muito hostilizado, ficou conhecido como louco e até o seu pai o acorrentava em casa. Uma situação bem difícil, num período muito importante. A conclusão da sua conversão vem com a liberdade de Francisco, sua mãe o liberta das correntes, e logo que ele fica livre da corrente, ele busca abrigo com o bispo. E nesse local ele arranca sua roupa, fica nu e seguirá o Cristo nu. Seguirá nu o Cristo nu. Depois disso ele passa a vestir uma única túnica simples, desconfortável, que ele amarra na cintura com uma corda, uma túnica que realmente ninguém invejaria. E Francisco se casaria com a pobreza, ou seja, Francisco realmente se entrega a esta nova vida. O que para nós
É mais uma lição de reforma íntima, uma lição de humildade, uma lição de persistência no nosso caminho. Nós sabemos que não é fácil, sempre receberemos críticas, jamais agradaremos a todos, mas qual é a nossa função? O que nós podemos retirar dessa história da conversão de Francisco é a persistência. Ou seja, se o outro me ofende, se o outro diz que eu sou louco, se o outro quer atirar pedras em mim, que atire, que me chame de louco, mas que eu siga na minha fé, que eu busque seguir uma fé baseada na razão. Então a reforma íntima, a persistência, a fé, a humildade, elas se fazem muito presentes nesse período da história. E também no período que ele cita o médico, ou seja, Deus cria a medicina e o sábio não poderá rejeitar. Mesmo com os conhecimentos espirituais, nós devemos, sim, nos basear nos conhecimentos científicos. E essa é mais uma lição dessa história. É muito interessante como casa muito com o nosso presente. Quando Francisco começa a pregar, nós temos como conhecidos 4 primeiros convertidos. O primeiro não se sabe o nome, o segundo é Bernardo Quintavalle, um rico que vendeu todos os seus bens, e esse valor ele doou aos pobres. O terceiro é Pietro Catani, um jurista e cônego, e o quarto, Frei Egídio. Quando eles começam a pregar, eles vão de cidades em aldeias, pregam pelas estradas, estão sempre em movimento. E com o crescimento do grupo, o que Francisco faz? Francisco passa a dividi-los em duplas. Então, cada dupla era enviada a um local e, obviamente, eles combinavam um novo local para um reencontro e contar suas experiências. A vida não era fácil. Dentro da Península Itálica e principalmente fora da Península Itálica. Nós temos exemplos de irmãos que foram martirizados no Marrocos, que foram hostilizados onde hoje é a Alemanha, e nós sabemos, como vimos, não é um período fácil, não é um período que a manifestação religiosa seja algo simples. É um período onde o que nós conhecemos como cruzadas está muito presente. Então existe sim muita dificuldade. Aqui, mais uma lição para nós, a de levar a fé, levar o conhecimento a todos, independente dos perigos, independente dos riscos, levar a todos mesmo, pregar a todos, caminhar com a mensagem, não ficar guardando isso, é para expandir. Então, como mais, Francisco e o seu movimento, que aqui é chamado de franciscanismo, rompe com o monaquismo, isto é, o isolamento. Ele passa a pregar a todos. Seguindo o Novo Testamento, ele prega com toda a sociedade. Pregava ao ar livre, fora das igrejas, como era o costume, para realmente todos, homens e mulheres, em língua vulgar, ou seja, não pregava em latim, pregava na língua do povo, para o povo. Até nas suas cartas, ele cita homens e mulheres, e além disso deu grande atenção aos pobres e aos enfermos, principalmente aos leprosos. Outro ponto muito interessante da vida de Francisco é essa atenção, e uma atenção muito especial que nós veremos na próxima parte, com mulheres e crianças, algo único para sua época. Mas, nesse vídeo, nós vimos a sua conversão, sua persistência, sua reforma íntima, os caminhos da fé, como propagar a fé e persistir no caminho. Então, nos vemos no próximo vídeo, com mais sobre a vida de Francisco. Quantos exemplos de vida reta, né?
Vamos sempre nos espelhar em pessoas que nos tragam algo de bom. Sempre nos beneficiaremos com isso. Vamos com mais música? Agora Romildo interpreta o Pai Nosso, numa belíssima versão de Nando Cordeiro. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Uma boa música sempre nos inspira e nos traz paz. A música também é remédio para a nossa alma. Ouça sempre uma boa música. E para afirmar o amor e o reconhecimento à nossa casa querida de Razim, vamos ver alguns depoimentos de alunos e colaboradores da nossa casa.
Meu nome é Adriana e minha palavra para o Razim, nesses seus 49 anos, é gratidão. Eu cheguei no Razim, alguns anos atrás, num momento muito difícil. E os estudos me levaram a ser uma pessoa melhor hoje e compreender muitas coisas em minha vida. Parabéns, Razim, pelos seus 49 anos e gratidão. O conhecimento é sempre o meio de aprendermos. Aviva o nosso intelectual, mas o testemunho, o nosso labor em favor das boas obras, como Cristo nos ensinou, é o mais significativo. A fé sem obras é morta, e quando a fé é fraca, ela se torna quase inútil, pois não consegue segurar o seu adepto na prática do bem. Assim disse Tiago, no capítulo 2, versículo 26. E dando fechamento à apresentação do Ricardo, vamos à terceira e última parte sobre a vida e obra de São Francisco de Assis. Vamos lá, pessoal. Aqui de volta para mais uma parte da vida de Francisco. Então, relembrando uma parte importante no seu pós-conversão, que ele pregava a todos, tinha uma grande atenção com toda a população, e algo que é muito interessante destacar, a atenção com mulheres e crianças, que nós veremos nos próximos slides, em um momento muito importante, que está presente até os dias de hoje, todos os anos. Um momento muito interessante, mas que poucos, às vezes, conhecem. Então, para relembrar um pouco, Francisco pregava realmente a todos, não fazia distinções e pregava em língua vulgar. Quando eu falo língua vulgar, eu estou falando de um latim falado pelo povo, e não aquele latim clássico, aquele latim falado por poucos. Então isso é muito interessante, quando nós falamos de estar em contato com a população, de transmitir a mensagem realmente a todos. E fora das igrejas. Ou seja, a fé, ela pode ser praticada em qualquer lugar. Todos os lugares são dignos de propagar a fé, de passar a mensagem, de fazer uma reunião. Seria, para nós, como ir a um parque. Não estamos presos a um único lugar, nós estamos livres. A pregação era livre. A mensagem deve chegar a todos, aos ouvidos de todos. Agora, falando sobre o Natal de 1223, em Grécio, onde Francisco tenta reproduzir o nascimento de Jesus. E quando ele tenta reproduzir o nascimento de Jesus em uma gruta, ele realmente constrói o que nós conhecemos como presépio. É considerado o primeiro presépio, a origem do presépio que nós colocamos todos os anos no Natal, relembrando o natalício de Jesus. Então, nesse momento, como nós temos nesse slide, inclusive com a foto do local, em Grécio, ele reafirma sua atenção com as mulheres, com o culto à Virgem Maria e as crianças, com o menino Jesus, que é algo único para sua época. Crianças e mulheres não eram bem vistos. Era uma época diferente. Então, esse culto deu origem ao presépio. Francisco reproduziu o nascimento de Jesus e um dos homens presentes teve uma visão. Ele viu um recém-nascido na manjedoura, o que foi considerado um milagre. A visão, um milagre, o menino Jesus foi visto e nesse momento Grécio se transforma na Nova Belém. E nós até hoje temos a tradição de colocar um presépio no Natal que remete ao nascimento de Jesus. Então aqui um pouco mais sobre esse local, um local muito importante em Grécio, na atual Itália, até visitada pelo Papa Francisco. Então aqui o local onde Francisco realizou
essa encenação que tem uma importância gigantesca que nós seguimos até os dias de hoje. Dando continuidade na sua vida, Francisco se torna o primeiro estigmatizado do cristianismo, isso é, ele passa a ter as chagas de Cristo, ou seja, aquelas marcas, aqueles sinais dos pregos nas mãos e nos pés. Então, o servo crucificado do Senhor crucificado. A partir do ano 1224, as suas doenças começam a piorar e ele é recebido na casa de Santa Clara e recebe cuidados de Santa Clara durante algumas semanas. E no jardim, ele constrói uma choupana para desfrutar dos seus últimos momentos de paz terrestre. E nesse momento, nesse local, acredita-se que ele compôs o Cântico do Irmão Sol, que nós veremos mais adiante, onde ele fala das criaturas, ele faz um agradecimento a Deus. No dia 2 de outubro, ele reproduz a ceia, abençoa e parte o pão com seus irmãos, mais uma vez um símbolo da vida de Jesus. No dia 3 de outubro de 1226, ele recita o Cântico do Irmão Sol, que foi comentado anteriormente, lê o trecho da paixão do Evangelho de João e pede para que seja colocado na terra. E nesse momento, por volta dos seus 45 ou 46 anos, lembrando, lá do começo não se sabe exatamente o ano do seu nascimento, então aqui persiste a dúvida de qual era a sua idade, conta-se que sua alma subiu aos céus como uma estrela muito brilhante. E logo após o seu falecimento, em julho de 1228, ele é canonizado pelo Papa Gregório. Bom, obviamente, essa apresentação não é uma aula de história. Nós não estamos estudando a Idade Média, não estamos estudando a hagiografia de Francisco. A intenção não é formar historiadores, dar lições de história, é, na verdade, buscar em pontos essenciais da vida de Francisco de Assis, um santo tão conhecido, pontos que sirvam para a nossa vida e para o nosso conhecimento também. Todo conhecimento é muito válido. Então, se agradou, se foi uma história interessante, eu recomendo muito essas duas obras, a obra do francês medievalista Jean-Jacques Le Goff, São Francisco de Assis, e a segunda obra de Tomás de Celano, Vida de São Francisco de Assis. Tomás viveu em um período muito próximo de Francisco, e Jacques Le Goff é um historiador muito conhecido, um dos principais historiadores, um grande medievalista. Então, quanto à vida de Francisco, eu fico por aqui. Espero que tenham gostado desse pequeno resumo da vida dele. É uma vida muito bonita, com muitas lições, muitas passagens importantes, cartas escritas por ele, que valem a pena, que devem ser lidas. Então eu espero que consigam esses livros, que tenha sido um conteúdo muito edificante e que possam, obviamente, levar esse conhecimento adiante também, assim como vimos. Então, obrigado e continuamos com a nossa festa de aniversário. E agora vamos de mais música, com a participação da nossa companheira Edna. Vamos ouvir a canção do Irmão Ausente.
estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus irá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus irá te abençoar. Bom, pessoal, vamos finalizando nossa apresentação e agradecendo a companhia de todos. Cumprimentando todos os voluntários que colaboraram com um pouquinho do seu trabalho, mesmo aqueles que já se foram para o plano espiritual, durante esses 49 anos dessa casa espírita que tanto nos inspira e nos dá a chance de um trabalho santificante. Parabéns mais uma vez, Razin, você tem o nosso respeito.